Você já deve ter ouvido a expressão "o dia hoje está carregado". Essa expressão é muito usada para dizer que o dia está nublado. Algumas vezes parece que nossos dias estão carregados. Nada dá certo. Já levantamos com o pé esquerdo, como dizem por aí. Paulo era um homem que tinha autoridade para dizer à igreja para dar graças em tudo. Segundo suas palavras, ele aprendeu a viver contente nos momentos de fartura, como também nos momentos que passou por necessidades, conforme podemos ler em Filipenses, capítulo 4, verso 11 ao 13. Hoje gostaria de ler o testemunho que Lucas nos deixou de Paulo e Silas no momento em que o dia estava carregado para eles. Os acontecimentos se deram na cidade de Filipos. Podemos ler esta história em Atos, capítulo 16, do verso 16 ao 19, onde nós vamos ver que exploradores gananciosos perseguem a Paulo e Silas. Uma jovem estava possessa de um espírito adivinhador. Essa jovem dava lucros para os seus senhores. Estes homens, em vez de se preocuparem com a jovem, a usavam para ganhar dinheiro. Inicialmente, Paulo e Silas não deram bola para a jovem que ficava indo atrás deles. Mas Paulo foi se indignando com aquela situação e resolveu tomar uma atitude. Expulsou, em nome de Jesus, o espírito adivinhador, um demônio que estava sobre a jovem. Os senhores, em vez de ficarem contentes porque a jovem estava liberta do espírito, ficaram furiosos porque não teriam mais lucros com aquela jovem. O texto diz que eles pegaram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, com o fim de que fossem condenados por essas autoridades. Que início de dia! Fizeram um bem e foram recompensados com a ira de alguns homens gananciosos. Em Atos, capítulo 16, verso 20 e 21, Paulo e Silas enfrentam os juízes. Pelo texto, parece que Paulo e Silas não tiveram nem oportunidade de se defenderem. Os juízes, pretores, ouviram a multidão e já deram a sentença para os dois. Que dia, hein? Já não bastasse a multidão que os desprezava, agora eram vistos como fora da lei, perturbadores da cidade. Em Atos, capítulo 16, verso 22 ao 24, Paulo e Silas são chicoteados e aprisionados, e tudo por causa que libertaram aquela jovem de um espírito adivinhador. Paulo e Silas foram condenados pelos juízes, e então foram colocados para receber açoites e depois presos no cárcere, tendo seus pés algemados no tronco. Talvez nesse instante alguns iriam perguntar: onde erramos? Será que não ouvimos a voz de Deus direito? Outros iriam dizer: vamos fazer uma batalha espiritual. Vamos expulsar o espírito de tranca-tudo. Outros diriam: eles não estavam santificados para a missão. Isto é castigo de Deus. No entanto, sabe o que Paulo e Silas fizeram nesse dia carregado de frustrações? Atos 16, 25, encontramos a resposta. Paulo e Silas dão graças a Deus. Eles oravam e cantavam a Deus. Eles estavam felizes porque sabiam que estavam obedecendo a Deus ao ensinarem a sua palavra. Eles estavam felizes porque sabiam que sofrer por causa do nome de Cristo era para eles motivo de alegria.
de honra. Embora parecia que Deus não estava com eles, que a bênção de Deus os havia abandonado, Paulo e Silas sabiam que lutas, perseguições, sofrimentos fazem parte daqueles que servem a Deus fielmente. Paulo e Silas foram capazes de permanecerem acima das circunstâncias, porque estavam motivados pelo desejo de obedecer a Deus e divulgarem a mensagem de Cristo. Nos versos 26 ao 34 do nosso texto, Deus muda o dia carregado de Paulo e Silas em um dia de alegria. A fé de Paulo e Silas, o contentamento, mesmo na dor, trouxe a maior de todas as alegrias que eles poderiam ter. Paulo e Silas viram uma família inteira se entregando a Jesus. O sofrimento valeu a pena. A dor que passaram foi como a dor do parto, que é esquecida ao ver o filho nascer. Deus muda a história quando simplesmente damos graças em todas as coisas. Quando expulsamos de nós o espírito murmurador, o espírito desanimador. Deus faz com que o choro se transforme em alegria. Deus faz o arco-íris surgir depois de uma forte tempestade. Deus faz muito mais do que podemos crer. Nós também podemos nos colocar acima do céu cinzento, das circunstâncias desanimadoras que a vida nos traz, confiando no Espírito Santo. Podemos achar encorajamento e esperança no Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não importa o momento que você está vivendo, não importa a dor que está sofrendo, olhe com fé para Jesus e comece a louvar. Agradeça por tudo e porque Ele é real e poderoso para mudar todas as circunstâncias. Deus te abençoe.